E aí, você sabia que o CAC, que só tem uma G2C, precisa ser nível 3? Olá, meu amigo CAC, tudo bem? Eu me chamo Moura, eu sou instrutor de armamento e tiro, sou presidente de alguns clubes de tiro e sou diretor de esportes de outros clubes de tiro, tá bom? Juntos aqui, vamos trabalhar esse tema aí que é muito complexo, mas a gente vai destrinchar de uma forma bem simples e bem suave. Vamos lá, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo porque ainda há muitas controvérsias, muitas pessoas aí com dúvidas com relação ao novo decreto de armas, tá bom? E aqui eu resolvi colocar o que não te contaram sobre o novo decreto de armas, tá bom? Vamos esmiuçar aqui de forma rápida e prática, bem simples, né? Todas as partes mais importantes, as quais você não pode deixar de saber, tá bom? Então vamos lá. Nós trabalhamos aqui, ó, todos os aspectos. Então, primeiro ponto e mais importante, você sabia que o CAC, que tem apenas uma arma G2C, tem que ser nível 3? E a gente vai destrinchar isso aqui até o final para que você entenda o porquê que ele tem que ser nível 3. Então vamos lá, vamos entender os níveis, tá bom? O que são os níveis? São especificações de classificação para os CACs, tá bom? Então nós temos três níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Vamos ver aqui o que é necessário para você se manter, para você virar um nível determinado e o que pode e o que não pode em cada nível, tá bom? Então vamos lá, nível 1. Para você ser nível 1, você tem que ter a comprovação a cada 12 meses, né, fechou 12 meses, você tem que comprovar o seguinte: 8 treinamentos ou competições em eventos distintos nos últimos 12 meses por calibre. Por que eventos distintos? Os eventos eles têm que ser em um dia diferente, tá? Então não pode ser, por exemplo, campeonato de IPSC que vai ocorrer nos dias 1, 2 e 3. É o mesmo campeonato, é o mesmo evento. Então não são três habitualidades, é uma só, tá bom? Agora há uma etapa dia primeiro, uma etapa dia 2 e uma etapa dia 3. São etapas diferentes, são três habitualidades, tá bom? Então vamos lá, o que é mais importante chamar a atenção de vocês aqui? É por calibre, tá bom? Não é por arma. Então se você tem duas armas, uma de calibre 380 e outra de calibre 9mm, você vai precisar ter 16 treinamentos, tá bom? Se você tem duas armas e as duas armas são do mesmo calibre, você precisa preencher apenas 8 treinamentos, tá certo? Isso para o nível 1. Vamos lá. Nível 1, ele tem direito a até 4 armas de uso permitido. O que mais? Vamos lá. Avançando, nível 2. Para você ser nível 2, você tem que comprovar 12 treinamentos mais 4 competições. Dessas 4 competições, 2 têm que ser de âmbito estadual, distrital, regional ou nacional, também por calibre, tá bom? E tem direito a quê? Quem é nível 2 tem direito a ter até 8 armas de uso permitido. E aí chega o nível 3, que todo mundo quer ter, né? Para você comprovar que você é nível 3, você precisa ter 20 treinamentos mais 6 competições. Essas 6 competições, 2 têm que ser de âmbito nacional ou internacional, também por calibre, tá bom? Então você, meu amigo, que tem 8 armas aí, cada uma de um calibre, multiplica isso aqui por 8, tá bom? Se são 8 armas do mesmo calibre, é apenas 20 treinamentos mais 6 competições, sendo 2 de âmbito nacional ou internacional, tá? E aí, quantas armas você pode ter? Até 16, tá? E desse limite de 16, 4 podem ser de uso restrito, tá bom? Não significa que são 16 mais 4, não são 20 armas, são apenas 16 no total. Então, você pode ter aí 12 armas de uso permitido e 4 de uso restrito. Mas pode ser que você tenha também 15 de uso permitido e uma de uso restrito. Pode também, tá? O que não pode é ser mais de 4 de uso restrito, tá bom? Então vamos lá. Avançando, já deu para entender o que são os níveis, o que você precisa para estar em cada nível. Agora a pergunta, mas o CAC, que tem apenas uma arma G2C, pode então ficar só no nível 1, já que temos direito adquirido da compra do uso restrito e não precisamos devolver, correto? E aí, o que você acha? Então pessoal, é errado. Vamos avançar para explicar melhor
o que fizeram para apreender as armas dos CACs desavisados, tá bom? A ideia é pegar essas armas de volta, tá certo? Então, você que é CAC, tem apenas uma arma, a gente colocou G2C porque é a arma que mais vendeu, mas que tem uma arma de calibre restrito, fica até o final para você entender do que se trata esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, avançando. Quais os calibres que passam a ser restritos e permitidos? Também uma dúvida que tem pairado aí sobre muitas pessoas. Então vamos lá, vamos entender. Quais são agora os calibres permitidos de acordo com o novo decreto? São as armas de porte, ou seja, pistola, revólver e garrucha, de até 407 joules de energia, tá? Quem é que está se enquadrando nisso? Os revólveres calibre 22 LR, 32 Smith Wesson Long, que tem 177 joules de energia, e o 38 Smith Wesson. Porra, mas não todo mundo tá falando aí que o 38 é restrito. Esse 38 Smith Wesson aqui tem 202 joules e não é o 38 que todo mundo conhece, tá? Existem diversas espécies diferentes de calibre 38. Esse aqui é também de revólver, mas é um calibre bem mais anêmico, tá bom? O 38 especial, né, o Special, ou 38 SPL, ele é restrito porque ele tem 437 joules de energia, então ele ultrapassa em 30 joules a quantidade lá estipulada pelo decreto, tá bom? As pistolas, calibre .25 alto, .32 alto e .380 alto, que é a conhecida 380, tá bom? Vamos lá. Armas longas portáteis de alma raiada de repetição, presta bem atenção nisso, de até 1.620 joules de energia, ou seja, as carabinas, rifles, né? E aí quais entram? Todas as armas longas raiadas que já eram permitidas, tá bom? 22 LR, 17 HMR, 38 SPL, .40 Smith Wesson, 9x19, que é 9mm, 357 Magnum e assim por diante. Só que nós temos aqui um detalhezinho, tá? A legislação deixou no limbo as armas semiautomáticas. E isso traz duas interpretações, tá bom? Vamos lá. A primeira interpretação. As semiautomáticas, como a CTT, BMF 9, a CBC 7022 Way, o 22zinho, tá? Passam a ser restritos por falta de previsão legal. Já que lá ele não está constando no rol dos permitidos, uma das interpretações é de que você não pode mais utilizá-lo, tá? A outra interpretação é que as semi-auto continuam permitidas, porque nada se falou a respeito. Então, vai ainda depender de uma regulamentação aí da Polícia Federal e do Exército, tá certo? Sobre esse tema. E isso pode escrever, de região para região vai mudar enquanto não tiver aí uma regulamentação correta, tá? Vamos lá, as armas longas portáteis de alma lisa, também de repetição. Quais são as armas longas de alma lisa? São todas as espingardas, tá? De calibre 12 ou inferior. Aí lembrando, senhores, inferior no calibre de alma lisa são os números maiores, tá? Então é 16, 20, 28, 32. Aumenta-se um número, diminui o calibre, tá? É o contrário do que a gente normalmente pensaria, tá bom? Somente são permitidas as de repetição, tornando todas as semi-auto restritas, tá? Seja calibre 12, calibre 20, calibre 32, qualquer um desses calibres de arma longa, de alma lisa, se for semiautomática, por exemplo, eu tenho uma calibre 12 Mossberg, ela é semiautomática, então ela é restrita, tá bom? Pelo novo decreto. Vamos lá, e quais são os calibres restritos? As armas automáticas de qualquer espécie ou calibre, isso não mudou, já era restrito, tá? As de porte, que ultrapassam em 407 joules de energia, ou seja, pistolas e revólveres calibre 38, SPL, 9mm, .40, 357 Magnum, 45 alto e assim por diante. E as portáteis raiadas, que tenham energias superiores a 1.620 joules de energia, tá? As portáteis lisas, superiores ao calibre 12, que seria o calibre 10, calibre 8, tá? Ou semiautomática de qualquer calibre, aquilo que a gente já falou mais atrás.
Vamos lá. Qual é a nova validade dos CRAFs, né? O que é o CRAF? É o certificado de registro, aquele documentozinho que está em seu nome e tem os dados da arma. Vamos lá. Seu CRAF tem validade de 10 anos se foi emitido na gestão do governo anterior, correto? Com o novo decreto isso muda, tá? O artigo 80, ele traz o seguinte, que todos os CRAFs de CAC têm vencimento em 21 de julho de 2026, ou seja, ele deu 3 anos de validade a partir da edição do decreto, tá bom? E aí, já entendeu por que precisa ser nível 3, mesmo possuindo apenas um G2C? Se não entendeu, eu vou explicar. Vamos lá, me acompanha no raciocínio, tá? Primeiro ponto, todos os CACs deverão iniciar o processo de renovação de seus CRAFs antes do dia 21 de julho de 2026, tá? Que é a data em que vencem os CRAFs. Mas e se perder o prazo? O que eu posso fazer? O CAC será notificado por meio eletrônico, ou seja, por e-mail, para no prazo de 60 dias tomar uma dessas providências. Vamos lá, quais são as providências? Primeiro, ele pode proceder com a renovação do registro ou transferir a arma para outra pessoa, tá? Ele tem 60 dias para isso. Poxa, perdi o prazo e não vi o e-mail. Passaram-se os 60 dias e agora? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Primeiro, será instaurado um processo de cassação do CRAF que o senhor tem. O segundo, com a consequente e imediata apreensão das armas, acessórios e munições. Você vê que isso aqui é de imediato. Terceiro, prisão. Prisão, né? Prisão por porte irregular de arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito, de acordo com o que tem lá no Estatuto de Desarmamento. Ficará impedido de comprar novas armas e munições enquanto responder aos processos. E ficará impedido de obter ou renovar passaporte, tá? Você não vai poder mais sair do país se isso acontecer com você, tá? Se você perder esse prazo, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Se você seguiu o raciocínio, então a gente chegou às seguintes conclusões. Primeiro, a G2C é um calibre restrito, tá? Porque ela ou é 9mm ou ela é .40. Segundo, se você não tem 20 habitualidades, mais 6 competições, sendo 2 nacionais por calibre, você não pode ser nível 3, tá? Terceiro, se você hoje não se enquadrar como nível 3, você tem exatos 3 anos para conseguir chegar lá. Mas você precisa permanecer por 12 meses em cada nível para poder avançar para o próximo nível, tá bom? Isso é muito importante de você observar. Se, chegando dia 21 de julho de 2026, você não for nível 3, não poderá renovar o registro da sua arma, pois ela é de uso restrito e somente CAC nível 3 pode ter arma de uso restrito, tá? Lhe sobrará apenas 3 caminhos. Quais sejam? Transferir para um CAC nível 3 ou entregar espontaneamente sua arma ao programa de desarmamento ou ficar inerte e pagar para ver, tá? Eu não recomendo, tá bom? O governo não está brincando com essa situação das armas e vão recolher todas que eles puderem, tá bom? E aí? O que estamos fazendo para ajudar nossos atletas a se tornarem nível 3 nessa curta janela de tempo? Vamos lá, vamos explicar um pouco sobre quem somos, tá? Nós somos uma rede de clubes, tá? Que são integrados e que se ajudam e estão espalhados pelos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, tá bom? Todos os nossos clubes estão promovendo campeonatos de nível nacional mensalmente, tá? Todos os meses. E aí, a gente tem que trabalhar sempre com estratégias, né? Nesse mês de agosto, por exemplo, e demais meses à frente, você pode fazer as 6 competições de nível nacional, se você quiser. Isso para cada calibre, tá bom? Gastando muito pouco e sem precisar gastar rios de dinheiro com combustível, tá bom? É uma estratégia que a gente tem montado e tem dado certo.
é uma estratégia que está dentro da legalidade para os nossos associados e para os nossos futuros associados também, tá? Os detalhes, senhores, podemos estar informando pessoalmente em uma de nossas unidades, tá? Estão espalhadas por diversas cidades, entre elas Imperatriz, Amarante, Açailândia, Rondon do Pará, Marabá, Jacundá, Goianésia, Belém, Araguaína e assim por diante, tá? São diversas cidades diferentes, tá bom? Então, procure um dos nossos clubes, nós vamos lhe atender e lhe explicar melhor como é que funciona essa estratégia, tá bom? E ela é legal, é legítima. E como é que você pode se tornar nível 3 já, tá bom? Aqui na tela estão os números de contato que temos, tá bom? E você que é atleta, você que é CAC, não deixa para depois, tá bom? O que vai acontecer agora? O Exército ou a Polícia Federal vão editar a instrução normativa, a portaria, regulamentando e te dizendo como é que você tem que fazer para comprovar o seu atual nível. Então, quando isso acontecer, eles vão dar um prazo curtíssimo, 15 dias, 10 dias, 30 dias que seja, tá? Para que você comprove as 20 habitualidades mais as 6 competições, sendo 2 de nível nacional, para que você seja considerado nível 3. E olha só, você hoje já tem que ser considerado nível 3 e tem que se manter dessa forma, tá bom? Então, se quiser tirar mais dúvidas, saber mais, entre em contato por um desses telefones, todos são WhatsApp, tá? E sempre vai ter alguém para lhe atender, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Esse vídeo vai servir também para os demais clubes. Você que é presidente de clube, assim como eu, quer saber como é que funciona também, como é que nós estamos fazendo aqui? Manda uma mensagem, a gente vai trocar uma ideia. E aí, a ideia é sempre ajudar, a ideia é difundir para o máximo de clubes possível, tá bom? Forte abraço, fui!